ficar ali no fundo, porque vai ficar no microfone, mas já está desviando um pouco. Tá legal. Novo som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos
a esta casa que está sempre de portas abertas para nos receber. Nós somos gratos a Deus, a Jesus, por estarmos aqui mais uma vez, encarnados, é claro. Muitos irmãos nossos deitaram na noite de ontem e não conseguiram, não acordaram neste plano. Foram para outro plano. Nós aqui estamos, temos o dever de sermos gratos a Deus, de sermos gratos a Jesus pela oportunidade que Ele nos concedeu. Vamos, antes de apresentar o nosso orador, nós temos alguns recadinhos da casa. E a nossa casa está completando, agora no dia 16 de setembro, 77 anos de existência. Olha que maravilha! Em 47, essa casa foi fundada por 3 jovens, e um desses jovens continua conosco ainda, que é o senhor Edu Mariani. Também, no dia 22 desse mês agora, nós comemoramos o aniversário de Caibá Schutel, né? O patrono desta casa, né? 156 anos. Se Caibá estivesse conosco em plano, em corpo físico, estaria no dia 22 completando 156 anos de idade. Continua, o espírito é milenar, não é? E a nossa casa, ela iniciou ontem um curso do ESD, que é Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Quem tiver interesse em participar deste curso, pode procurar a Leire, procurar os dirigentes da casa para melhor atendimento. Esse curso é importante porque vai esclarecer sobre a doutrina dos Espíritos, ponto a ponto. Eu fiz esse curso praticamente há 9 anos atrás, né? É muito bom, garanto a vocês que é muito bom. Quem quiser estudar, aprender um pouco sobre a doutrina, esse é o momento, não percam tempo. E a casa oferece outros cursos e outros cursos também. Certo? Procure um dos nossos dirigentes para que eles possam esclarecê-los a respeito dos cursos, horários, tá certo? Uma outra coisa também, deixa eu ver aqui. Olha, nós temos aos pais que trazem criança, ou às vezes não quer trazer as crianças, ficam preocupados se não tem alguém para cuidar das crianças. Nós temos um espaço aqui na biblioteca, um espaço onde as crianças são atendidas com pessoas competentes para estarem com eles, não ficam sozinhas e abandonadas de maneira alguma, tá certo? Tem também, a casa oferece também o curso, o estudo das crianças, ensinamentos para as crianças, né? Procurem, vocês que têm filhos e querem participar dos estudos, do trabalho, procurem a direção da casa, procure a Leire, procure a Adriana, procure o pessoal, tá? E eles vão te explicar direitinho o dia da evangelização infantil, que é muito importante a criança começar a entender o que é espiritismo, né? Eu aconselho a todos os pais, todas as mães, levem seus filhos a participarem da sua religião. Levem. Se você é católico, leve o seu filho à igreja. Se você é evangélico, leve o seu filho à igreja. Ensine a ele o bom caminho para que ele se torne um bom cidadão. Este é o caminho, meus irmãos. Não existe outro caminho. Tá certo? Então,
queremos pedir também, para quem tiver aí com o celular ligado, desligue o seu celular, então deixe no VibraCal, para que você possa assimilar os ensinamentos da noite através das palavras do orador. Você com o celular ligado não vai conseguir captar. Então, deixe o seu celular no VibraCal, por gentileza. O nosso orador de hoje é o senhor Ademir Prado, ele é de Araraquara, e ele faz seu trabalho na casa em Araraquara, Sociedade Beneficente Escola do Mestre Jesus. É um trabalhador da doutrina, um trabalhador de Jesus. Como todos nós, continua aprendendo, tenho certeza, porque nós nunca sabemos tudo, somos eternos aprendizes, certo? Então, vamos aí anunciar o nosso irmão, desejar a ele uma boa palestra. O tema de hoje que ele nos traz é o servo do centurião. Muito bom, um tema excelente. Seja bem-vindo, Ademir, e o microfone é todo seu. E que o seu mentor espiritual lhe dê inspiração. Mas antes de apresentar o Ademir, nós vamos fazer uma oração, né? Vamos elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecendo a Ele pelo dia de hoje, por tudo que Ele nos concedeu. Divino Mestre Jesus, em nome de Deus, Pai Supremo, Criador da vida, e em vosso nome queremos te agradecer a oportunidade de estarmos aqui, Senhor. Concede-nos, Senhor, por caridade, uma noite de sono reparador a todos nós, que tenhamos a oportunidade, Senhor, de vivenciar amanhã um lindo amanhecer, que o Senhor esteja conosco, aonde quer que estejamos, e que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, vossa Mãe, nos agasalhe em seus seios maternos e nos cubra com o seu manto do mais puro amor, a nós encarnados e os irmãozinhos desencarnados, e que a tua paz permaneça conosco, hoje, agora e sempre. Boa noite. É uma satisfação e um privilégio eu poder estar aqui nesta casa espírita pela primeira vez. E que me foi oferecida esta oportunidade de estarmos todos reunidos, a fim de que possamos estudar os ensinamentos de Jesus, tão necessários a cada um de nós para a nossa evolução moral, nesta nossa difícil caminhada evolutiva. E nesta noite, eu irei fazer alguns comentários, algumas considerações e principalmente algumas reflexões sobre uma passagem evangélica. E esta passagem é denominada a cura do servo do centurião. Ou vocês podem também encontrá-la, o servo do centurião, ou simplesmente o centurião. É interessante lembrarmos de que essa passagem ocorreu no início do apostolado de Jesus, naquele período em que ele intensificou as suas curas. E para fazer esta exposição, eu vou me embasar, obviamente, no livro Parábolas e Ensinos
de Jesus, de Cair Bar Júnior. E ultimamente, eu tenho feito as minhas exposições com parábolas e passagens evangélicas. Eu gosto muito da história, principalmente das histórias que envolvem Jesus. No mês passado, eu fiz uma palestra sobre a parábola Os Vinhadeiros Homicidas. A semana que vem, estarei fazendo em Araraquara a Pérola Preciosa. E para fazê-lo, eu tenho que consultar Cair Bar Júnior. Um outro livro que normalmente eu tenho utilizado chama-se Elucidações Evangélicas, de Antônio Luiz Saião, que nos esclarece todas essas passagens. E vejam vocês que ele é antiguíssimo. Para vocês terem uma ideia, Saião, ele desencarnou no dia 31 de março de 1903. Olha como é antigo este livro. Também consultei o Novo Testamento, na tradução do Haroldo Dutra Dias, e, obviamente, consultei a Wikipédia, com certeza. E esta passagem, ela está inserida nos evangelhos de Mateus, de Lucas e de João. Mas eu vou me utilizar da narrativa que está contida no evangelho de Lucas. E durante a exposição, eu vou explicar o porquê que eu escolhi a narrativa de Lucas. E nesta passagem, 2 episódios nos chamam a atenção. As curas que Jesus realizava, ele sempre o fazia com a imposição das mãos, ou através do diálogo, ou através do toque. Usou argila, usou muitas vezes saliva. Mas vejam vocês que nesta passagem ele não tocou a vítima, não dialogou com a vítima e nem esteve ao lado da vítima. Ocorreu uma cura à distância. E o segundo episódio que merece destaque nesta passagem é enaltecido o poder da fé do centurião para que o seu servo fosse curado. E a fé que ele tinha no coração ajudou muito a cura desse servo. Também é enaltecido a humildade do centurião. E ele demonstra a todos nós, no seu modo de agir, as características de um homem de bem, que é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade. Só que antes de nós iniciarmos a leitura da passagem, nós temos que entrar no contexto histórico em que ela ocorreu, para que possa nos ajudar no entendimento. E como todos nós sabemos, Jesus nasceu em Belém. E lá ele permanece junto à Sagrada Família até o instante em que o rei Herodes soube que um outro rei havia nascido. Lembram-se? E ele então ordena o massacre dos
inocentes. E nesse instante, a Sagrada Família se desloca e se refugia em Nazaré. E lá ela permanece. Sabe quantos quilômetros tem de Belém a Nazaré, que a Sagrada Família se deslocou? Mais de 150 quilômetros. Tá bom? Imaginem vocês. Jesus embalado por sua mãe, seu pai, se deslocando até Nazaré. E lá eles permaneceram. E Jesus, toda a sua infância e a sua juventude, ele passa em Nazaré. Por isso que Jesus também é conhecido como o Nazareno. E esta passagem vai ocorrer na saída de Jesus, quando ele vai de Nazaré até Cafarnaum, mais ao norte da Galileia. Aproximadamente 40 quilômetros o separa de Nazaré até Cafarnaum. E Cafarnaum era a cidade onde Pedro morava na casa de sua sogra. Vocês pensam que isso é novo? O genro morar na casa da sogra? Pedro, naquela época, já morava. Se hoje é tão comum, mas já naquela época ele morava. Claro que depois ele foi embora para Jerusalém. E todas as vezes que Jesus passava por Cafarnaum, ele se hospedava na casa de Pedro. Interessante que 5 dos discípulos de Jesus eram daquela região de Cafarnaum. Eles, Pedro, o André, que era irmão de Pedro, Tiago, João e Mateus. Eles eram todos de Cafarnaum. E é interessante lembrar que Pedro, Tiago e João, eles eram médiums de efeitos físicos. E eles estavam sempre ao lado de Jesus, quando Jesus necessitava dessa mediunidade. Vamos lembrar uma. Na transfiguração, lá no Monte Tabor, onde Moisés e Elias aparecem para Jesus, estavam lá Pedro, Tiago e João. E Jesus, ele se reunia na casa de Pedro com os seus discípulos, a fim de transmitir-lhes os seus ensinamentos. Porque eles eram pessoas humilíssimas. Eles não tinham grandes conhecimentos. E eles tinham muitas dúvidas, porque eles já sabiam que eles seriam os responsáveis na transmissão dos ensinamentos de Jesus quando ele partisse para o mundo espiritual. E eram questões que eles faziam sempre a Jesus. Quando a gente lê lá no Novo Testamento, a gente percebe quantas perguntas eles faziam para Jesus. E Jesus os orientava e os alertava quanto às dificuldades que eles encontrariam, e Jesus sempre recomendava: vocês devem ser mansos como as pombas e prudentes como as serpentes. E Cafarnaum era uma cidade muito movimentada, tinha um comércio agitado, porque Cafarnaum
Cafarnaum era uma comunidade de pescadores e ficava às margens do mar da Galileia. E por ali também passavam as caravanas que desciam até Jerusalém e vinham da Síria, da Turquia, da Grécia, e por lá também passavam os agricultores, os mercadores, os pescadores. Olha quanta gente por ali passava. E essa quantidade de pessoas que por lá passavam proporcionou a Jesus as melhores condições para a divulgação da boa nova que é representada pelo seu Evangelho. E aos sábados, Jesus ensinava nas sinagogas, que era um templo judaico. Afinal, Jesus era judeu. E foi nesse período que ele realiza em Cafarnaum as suas curas. E ele curava doenças, enfermidades e principalmente obsessões. Dentre as curas que Jesus realizou, citamos a cura da sogra de Pedro. E aí vocês, muitas vezes, na maioria das vezes, nós falamos, né? Meu Deus, mas por que eu estou doente? Por que isso aconteceu comigo? Olhe quem ficou doente. A sogra de Pedro, onde Jesus ficava, onde estavam ali os seus discípulos, e mesmo assim, ele teve que curar a sogra de Pedro. E aquele paralítico que estava num catre, uma cama, né? Certo? E ele não conseguia se aproximar de Jesus, porque a multidão não deixava. E os seus amigos o introduzem através do teto da casa, que com certeza era de sapé, e eles o colocam para que ele pudesse ser atendido por Jesus. A cura do homem com as mãos mirradas ou atrofiadas, e esta aqui, a cura do servo do centurião. Então, este é o contexto histórico onde vai ocorrer esta passagem evangélica. E a passagem é a seguinte: Jesus entrou em Cafarnaum. Um centurião tinha um servo muito doente, quase a morrer, e que lhe era muito estimado. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns anciãos judeus, suplicando que viesse curar o seu servo. Falando a Jesus, os anciãos imploraram, dizendo: o centurião é um homem digno, que lhe conceda essa graça, pois ele ama o nosso povo e nos edificou uma sinagoga. Jesus se pôs a caminho com eles, mas quando chegaram perto da casa do centurião, este lhe mandou dizer por seus amigos: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Como não me julguei digno de ter ir contigo, dize uma só palavra e meu servo estará curado. Pois eu também sou um homem submetido à autoridade de outro. Tenho sob minhas ordens soldados. E se eu digo a este:
vai lá e ele vai. E a outro, vem aqui e ele vem. E ao meu servo, faça isto e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus se mostrou admirado. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E ao retornarem para a casa do centurião, os que haviam sido enviados encontraram o servo saudável. E como Cafarnaum era um ponto muito importante, o Império Romano tinha lá uma centúria, que é uma tropa que é composta por 100 soldados, sob a direção de um comandante, cujo título era centurião, que era encarregado de manter a ordem política e principalmente vigiar os movimentos das caravanas. E esse centurião, ele tinha um servo, que lhe era, segundo a passagem, muito estimado, e que se achava naquele momento às portas da morte. E o centurião, ele tinha ouvido falar das curas de Jesus, e ele recorre aos anciãos, ele pede ajuda a eles para obter o auxílio de Jesus. É interessante, né? Porque o centurião era uma pessoa de prestígio, era uma pessoa de recursos, ele tinha autoridade, e autoridade romana, mas esse gesto de pedir ajuda demonstra o quê? A humildade do centurião, a consideração que ele tinha pelo seu servo. E este detalhe que me fez escolher a narrativa que está contida no Evangelho de Lucas. Por quê? Porque na narrativa inserida no Evangelho de Mateus, é o próprio centurião que se dirige a Jesus, pedindo pelo seu servo. E como na narrativa de Lucas é enaltecido a humildade do centurião em pedir ajuda aos anciãos, eu fiz a opção pela narrativa de Lucas. E é Lucas quem faz o comentário. E Lucas era médico. Ele não foi discípulo de Jesus, como todos vocês sabem, porque ele passou a ser um discípulo de Paulo, mas ele era médico. E um comentário que era impossível que não houvesse ainda sido chamado um médico para cuidar dele. E mesmo chamado com a medicação que possivelmente foi utilizada, o servo não melhorou. E ele, sabendo das curas que Jesus havia feito, ele decidiu contar com o auxílio do grande médico espiritual de almas para curar o seu servo. Muito embora ele fosse gentio, ou seja, de origem não judaica, pagão, adorador de vários deuses, e principalmente ele era romano. E os romanos na época eram
considerados inimigos junto ao povo judeu. Com um pequeno detalhe, porque eles eram obrigados a pagar impostos ao Império Romano. Mas revela o contexto histórico que o centurião era uma pessoa de bem. E ele era estimado pelos judeus. Estranho, não é? Ele era gentil, ele era pagão, enfim. Ele era estimado pelos judeus. Sabe por quê? Porque ele respeitava a tradição religiosa dos judeus. E sem se aproveitar da posição política que ele ocupava, e sem fugir aos deveres que o seu cargo exigia, ele cativou a simpatia da comunidade. E ele era muito querido por ela, a ponto de ele ter mandado construir uma sinagoga para a comunidade judaica. E vejam vocês que o pedido de auxílio a Jesus veio de um centurião, um indivíduo que pertencia ao exército invasor. O mais interessante de tudo, ele não pediu para alguém que fosse politicamente ou socialmente importante, mas o pedido foi feito para um cego. E o centurião, ele precisou contar com o apoio dos anciãos judeus, devido a um detalhe muito importante neste pedido. Sendo ele romano, ele sabia que nenhum judeu, nem mesmo Jesus, poderia entrar na sua casa, porque isso redundaria em ele cometer atos ilegais. Não era permitido o judeu entrar na casa de um romano. E como é que ele iria convidar Jesus, se ele não podia entrar na sua casa, porque ele era judeu, para poder curar o seu servo? E os anciãos, eles revelaram a Jesus no pedido, como foi dito, as qualidades morais e a fé do centurião, porque ele era, segundo os anciãos, uma pessoa de caráter, e ele respeitava o monoteísmo judeu, e com isso ele conquistou a simpatia, ele conquistou a amizade dos cidadãos de Cafarnaum. E os anciãos, ao se aproximarem de Jesus, revelam a gratidão que eles tinham pelo centurião. E os anciãos, para externar essa gratidão ao centurião, vejam vocês que os anciãos passaram por cima das diferenças religiosas existentes entre eles e o Cristo. Por quê? Porque entre os anciãos estavam os fariseus, os sumos sacerdotes,
com certeza também os saduceus, que tinham concepções religiosas contrárias a Jesus, porque para eles o importante na religião era o culto, mostrando a exterioridade da religião. Ou seja, eles tinham que comparecer na sinagoga, eles tinham que oferecer o dízimo, eles tinham que respeitar o sábado, eles tinham que jejuar, para que eles percebessem quem estava cumprindo com as disciplinas do culto. É por isso que eles só se preocupavam com a exterioridade. Mas Jesus, ele veio nos ensinar exatamente a antítese da exterioridade, que é a interioridade. Ou seja, aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. E vejam que mesmo passando por cima para atender o pedido do centurião, os anciãos passaram por cima desses quesitos contundentes. E os anciãos, eles concordam com o pedido do centurião, dizendo a Jesus: é digno que lhe concedas isso. Por quê? Porque ele ama a nossa nação. E nesse gesto dos anciãos se revela a força de união e a força da solidariedade em relação ao centurião. E na expressão dessa solidariedade existente entre eles, o centurião mandou construir uma sinagoga. E vale destacar a forma de agir do centurião e dos judeus. Vejam vocês, onde pessoas de boa vontade conseguem superar os conflitos pessoais, os conflitos sociais e os conflitos religiosos para viverem em paz. E é nisso que reside a força do bem. E o centurião, ele intercede a favor do seu servo. Os anciãos intercedem pelo centurião. E Jesus, junto a Deus, intercede por todos. E nesse gesto, Jesus nos ensina a pacificação, que não é a raça, que não é a religião que influem na conquista do reino dos céus, mas sim os ensinamentos que Jesus nos trouxe, que são adquiridos na evolução pessoal de cada um de nós. E é nesse processo evolutivo que nós estamos agora envolvidos. Claro que uns estão mais envolvidos do que outros, mas a oportunidade é dada a todos nós. Aproveite quem quiser. E o centurião, vejam vocês, ele trazia consigo as virtudes do ser evoluído, que é a humildade, a caridade e principalmente o amor. E esse amor que o centurião trazia dentro de si, ele compartilhava
até com o seu humilde servo. E a sua humildade era tão sincera que quando ele se dirige a Jesus, ele o chama respeitosamente de Senhor. Porque ele sabia que ele estava diante de uma autoridade, a quem ele, o centurião, deveria respeitar, a ponto de ele se sentir envergonhado com o esforço do Senhor de se deslocar até a sua casa. E humilde como o centurião o era, ele sabe obedecer, mas ele também sabe comandar. Porque quem não sabe obedecer, jamais saberá mandar. E diz ele ao Senhor: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa, como não me julguei digno de ir ter contigo. Dize uma só palavra, e meu servo será curado. São palavras que demonstram a humildade e principalmente a fé do centurião, a beleza da alma do centurião. Vou fazer agora um adendo nestas palavras. Quando nós frequentávamos a Igreja Católica, lá há muitos e muitos anos atrás, em toda a missa, antes do ofertório, vocês ouvem esta expressão: não sou digno que entreis em minha casa, mas dize uma só palavra e serás salvo. Era sempre na hora do ofertório, ou seja, na hora da consagração da hóstia, porque pela fé do fiel, aquela hóstia representa o corpo de Cristo. Lembrar? E nós ouvíamos quando participávamos da missa, todas as vezes, essa expressão. E é exatamente nesse sentido. E onde está localizada essa expressão? No servo do centurião, nesta passagem do Evangelho. E isso causa admiração a Jesus, a firmeza das ideias do centurião, a ponto de ele afirmar à multidão que o seguia: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. E foi dito para a multidão. E esta afirmação de Jesus serviu de incentivo a todos aqueles que o ouviam, para que pudesse crescer a fé dentro de cada um deles. E o pedido foi recebido com toda a consideração. E Jesus disse: eu irei curar. Só que ele não precisou se deslocar até a casa do centurião. E a cura se operou. Claro que não foi por um milagre, mas através da manipulação do fluido cósmico universal que está presente na atmosfera. E Jesus, pela aplicação do princípio magnético, que contém propriedades purificadoras e regenerativas na força daquele que, pela ação da sua vontade, ele obtinha tais efeitos. E Jesus nunca recusa o auxílio, seja judeu, seja gentio. Jesus sempre nos ajuda, sempre nos ampara e sempre nos protege. Mas a
aqueles que receberam a palavra do Senhor e dela não fizeram bom uso, passarão na erraticidade pelas torturas morais, não como castigo, mas para que possam ser aperfeiçoados. E Jesus diz: vai-te, como creste, assim que seja feito. E o centurião, voltando para casa, encontrou o seu servo curado. E agora, nós. E quanto à nossa fé? Tomé não acreditou que Jesus havia retornado. Ele só acreditou vendo e colocando as mãos em uma de suas feridas. E a nossa fé, ela está igual à de Tomé ou igual à do centurião? E o Evangelho nos orienta que a fé não se impõe. A fé se adquire. E não existe ninguém que esteja impedido de possuir. Seja um irmão pertencente à religião católica, à evangélica, presbiteriana, à espírita, à pentecostal, ela é inerente a todos nós. Só que a fé, ela tem que ser apoiada na razão. Ela deve ser raciocinada, porque a fé cega, ela nega o raciocínio e principalmente o livre arbítrio. E vejam vocês que o servo doente, ele serviu de instrumento para que o centurião se manifestasse. E através do seu livre-arbítrio, ele tentou superar a dificuldade que momentaneamente ele estava vivenciando. E o mesmo acontece conosco. No nosso dia a dia, nós temos a chance, a oportunidade de, amparados por Jesus, expressar a nossa fé na tentativa de solucionarmos os nossos problemas, as nossas dificuldades, os nossos obstáculos, e não ficar ali reclamando, porque isso, porque nessa tentativa de solução é que nós revelamos o nosso nível evolutivo e principalmente as nossas tendências íntimas. E a fé, ela está em constante evolução. Ela está sempre sendo renovada, sempre reconstruída. E ela enfrenta a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Vejam vocês, que embora a fé seja um dom divino, ela depende totalmente do homem estimular esse brotar dessa fé em nossos corações. Por isso, é preciso que as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles estejam alinhados com a nossa fé. E essa responsabilidade é de cada um de nós. Pensemos e reflitamos muito
sobre isso. Que Jesus nos ampare, nos abençoe, nos ilumine e nos ajude, né, nessa nossa difícil caminhada evolutiva. E que assim seja. Muito obrigado aí pelas suas palavras, por você se dispor a sair de Araraquara, vir até aqui, para nos trazer os ensinamentos. O conhecimento é dado através uns aos outros, é passado. Por isso que o Sócrates falava, eu só sei que nada sei, porque o nosso conhecimento é através de um outro amigo, de um outro irmão, através de uma palavra, uma coisa que eu não sei, você passa para mim e eu falo, nossa, eu não sabia disso. Uma coisa que você não sabe, eu passo a você e você fala, poxa vida, Alves, eu não sabia disso aí. E assim vamos adquirindo conhecimento. Muito obrigado. Nós temos um sorteio de um livro, né? E eu quero que você me dê o número de 1 a 58. 42. 42. Aí, já tem o ganhador. Olha aí, que maravilha, não é? Vai levar um livro do Orson Peter Carrara. Olha só que maravilha. A Alma do Espiritismo. Faça o uso dessa leitura. Vai ser muito útil, tá bom? Obrigado pela sua presença, viu? Agradecendo a você, meu irmão, a sua esposa, desejando a você uma ótima viagem, um ótimo retorno ao seu. Tá certo? Muito obrigado, viu? E que Deus te abençoe. Pois é, vamos aí caminhando para o encerramento